pessoal, aqui é a pastora Elisa Viola Silveira, estamos de volta às nossas aulas na nossa escola. Eu tenho certeza que você já estava com saudade também e eu não vejo a hora de poder compartilhar com você novamente os nossos professores e coordenadores dos diferentes cursos que nós temos. E eu espero que você, que é nosso aluno, continue conectado conosco nas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também nos nossos grupos de WhatsApp, onde nós conectamos com você. E se você quer ser um dos nossos alunos, entre em contato conosco. Eu vou deixar o meu telefone para você entrar em contato comigo e eu vou te cadastrar em uma dos nossos cursos. E então, te apresentarei nos grupos. É muito importante nesse tempo de família da fé, que nós sejamos realmente uma família, uma comunidade, no tempo da adversidade. Então, até o final do ano, a nossa escola vai estar trabalhando na forma de EAD. Então, é uma forma de não pararmos de aprender sobre a palavra de Deus, mas também uma forma de você não se sentir isolado nem sozinho, é gratuito. E são palavras de sabedoria, de conhecimento, são palavras de instrução, são palavras de vida eterna. E lembre-se, o ano ainda não acabou e é um ano de obras maiores. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso derredor. Mas eu quero te dizer que o que Deus planejou para mim e para você não penetrou no nosso coração, nem passou pelos nossos olhos, nem pelos nossos ouvidos e nem pela nossa mente. Mas a cada dia Deus vai renovar a sua mente, o seu coração, te dando um presente e um futuro abençoado. E o seu passado já passou. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E eu espero que você esteja ligado nessa palavra que eu vou compartilhar com você. Nesse mês de agosto, nós vamos falar de um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre famílias nas mãos de Deus. E o que é famílias nas mãos de Deus? Bom, como você sabe, o meu ministério mais forte aqui na Família da Fé é o Ministério Kairos, onde nós falamos de oração. Mais uma vez, nosso pastor pediu que a gente falasse sobre temas de oração, porque é uma temática que não se para, até porque o céu se move em favor de nós, através da nossa oração. E tem tudo a ver com isso hoje, porque o nosso tema hoje está em Lucas 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de João Batista. E a Bíblia diz que ele abalava os céus com as suas orações. Vamos abalar o céu? Eu convido você e a sua família a abalar os céus em oração. Amém? Vamos lá? Bom, gostaria que você abrisse comigo, se você puder, em Lucas 1, 5. O texto é um pouquinho longo, mas ele vai contar a origem de João Batista. E é muito importante você entender como é que João Batista conseguiu abalar o céu. Não foi da noite para o dia, mas foi desde o ventre. E é isso que eu quero compartilhar com você. De uma família estéril, nasceu um profeta que veio anunciar a vinda do Salvador de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Vamos lá então. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Ábias, cuja mulher era filha de Arão, uma das filhas de Arão. Ela fazia parte da família sacerdotal de Arão, da linhagem de Arão, né? E o seu nome era Isabel. Eles eram ambos, os dois, o casal, não um só, os dois, perante Deus justos, e eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos. Infelizmente, Isabel, ela era estéril, e ambos já eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo Zacarias o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Gente, era uma sorte poder estar no templo. E hoje nós podemos vir, estamos tendo dificuldade de estar no templo. Agora aqui em Campinas já está podendo vir e você é nosso convidado a participar dos nossos cultos, que já estão abertos para você poder vivenciar um tempo maravilhoso em comunidade novamente, ou estar conectado, né? Como eu já falei, no Facebook da Família da Fé Church ou no YouTube. Então vamos lá. Coube-lhe por sorte
entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O que é incenso? Oração. Gente, sorte orar? Muitas pessoas desprezam esse período, mas eu tenho certeza que a partir de hoje algo vai mudar na sua mente, porque você vai aprender a abalar os céus com a sua oração. Sua família nunca mais será a mesma. Como a família de Zacarias e Isabel. Vamos continuar com essa história? Vamos lá. E toda a multidão do povo estava fora orando na hora do incenso. Olha que coisa interessante. No passado, existia o átrio, o santo e o santo dos santos. Somente os homens poderiam entrar no átrio. No santo ficavam os sacerdotes e no santo dos santos, somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação do pecado. E onde ficavam as mulheres e as crianças? Lá fora da tenda, ou na época de Moisés, ou quando foi no templo de Salomão, elas ficavam do lado de fora aguardando. Então, de forma costumeira, naquele horário, naquele momento, eles sabiam que o sacerdote estava orando a Deus. E neste mesmo período, mesmo eles não vendo, porque tudo era fechado, era separado por partes, o véu do templo ainda não havia sido rasgado, Jesus ainda não tinha nascido nesse período, então eles tinham um hábito ainda conforme a lei exigia. Então vamos continuar. O que aconteceu nessa hora em que os homens e as mulheres, os homens no átrio, as mulheres do lado de fora, as crianças estavam orando, os sacerdotes estavam orando, as famílias estavam orando? O que aconteceu? Um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar da oração, do altar do incenso. Como você ficaria se um anjo aparecesse para você? Querido, eu não sei como eu ficaria, mas só de imaginar há uma alegria abundante no meu coração. Zacarias vendo aquele anjo, o mundo sobrenatural se revelando a ele, a Bíblia diz que ele turbou-se e ele caiu em tremor diante do anjo. E o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João, que é o nosso João Batista, o que abalava os céus com a oração. Vamos lá, olha o que a Bíblia diz em Lucas 1,14, vamos continuar. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo de Deus já desde o ventre de sua mãe. Preste atenção, porque é que João Batista abalava os céus com a sua oração. Vamos lá. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Mas o filho de Israel, o judeu, não era já o povo de Deus? Por que ele tinha que converter o próprio povo? Quero deixar essa pergunta para você analisar. Se o povo judeu já era o povo de Deus, por que é que João Batista estava vindo depois de 400 anos numa promessa do livro de Malaquias? Você pode ler lá no último capítulo do livro de Malaquias, havia uma promessa de que um profeta viria no espírito de Elias e ele vinha combater os pecados das nações, converter o coração dos pais aos filhos. Vamos ler o que a Bíblia diz? Vamos lá. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá diante dele no espírito e na virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Em Malaquias diz dos filhos aos pais também. E os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparar quem? Se o povo judeu é o povo de Deus. Porque Jesus não havia nascido, eles estavam esperando o Messias. E João Batista era o profeta que ia anunciar a chegada do Messias. Vamos continuar? E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. Queridos, o anjo Gabriel, você tem noção do que isso significa? O anjo da ordem, que ele era o general do exército
dos anjos, das boas novas, de trazer as respostas das nossas orações. Eu não sei se você sabe, quem sabe uma outra oportunidade eu posso dar uma aula sobre anjos, mas preste atenção, Gabriel era da ordem dos anjos das boas novas, o mensageiro de trazer as respostas das nossas orações. Quero que você saiba que todas as vezes que você ora, a sua oração é respondida imediatamente. Embora você não veja, há um anjo do seu lado. Não sei se é Gabriel, mas tem um anjo do seu lado. Mas eu sei que da ordem de Gabriel virá uma boa nova para você, assim como estava chegando para Zacarias e Isabel. Vamos continuar? E ele diz assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que seu filho nascer, até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias lá fora e eles se maravilhavam de tanto que Zacarias estava demorando. Você conhece, nós somos brasileiros, né? Imagina o nosso pastor demorando para sair de um período de oração e ele já tinha um costume sacerdotal e de repente começou um burburinho, um barulho, o que está acontecendo? Será que o sacerdote está vivo? Será que está morto? E aí Zacarias aparece. Vamos ver o que aconteceu. Então o povo estava esperando Zacarias e eles se maravilhavam de que estava demorando, que sabia que estava acontecendo algo. E saindo Zacarias, olha o que a Bíblia diz, não lhes podia falar. Entenderam que tinham visto alguma coisa, que Zacarias teve alguma visão lá dentro do templo na hora da oração. Queridos, na hora da oração muita coisa pode acontecer, que você tenha experiências tremendas na hora da oração. E ele falava por acenos, por mímica, porque ele ficou mudo, conforme o anjo Gabriel havia anunciado. No 24, estamos quase encerrando, é muito importante que você leia o texto para você entender 5 princípios que eu vou compartilhar com você. Diz assim: e depois daqueles dias em que o anjo apareceu para Zacarias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ela se ocultou dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para destruir a minha vergonha, o meu opróbrio entre os homens. Querido, que texto maravilhoso. Às vezes nós lemos as histórias da Bíblia e às vezes nos detemos somente em pequenas partes. Mas eu quero te dizer que não é da noite para o dia que se forma um profeta, que se forma um pastor, que você começa orando, né? É como uma criança. E aqui nasceu uma promessa de Deus. Enquanto Zacarias e Isabel passaram a sua vida esperando por um filho, debaixo de vergonha e de humilhação, Deus estava gerando o profeta que ia anunciar a vinda de Jesus. Olha que coisa linda. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Isabel e Zacarias eram como pastores nos dias de hoje, de uma linhagem tremenda, de uma vibe nova, de gente contextualizada, pessoas que estão vivendo debaixo da graça do Senhor, pessoas que conhecem a palavra de Deus, só que eles tinham um problema, ela era estéril. E para uma mulher naquela época ser estéril não é diferente nos dias de hoje, mas naquela época era um pouquinho pior. Porque uma mulher estéril, ela é uma mulher infeliz, ela se torna uma mulher incompleta. E eu conheço muitas mulheres estéreis hoje, mas também conheço muitas mulheres que engravidaram como Isabel. Tenho muitos testemunhos no nosso ministério e até na minha própria vida. E por isso eu quero compartilhar com você esses 5 pontos. A esterilidade na sua vida, aonde morreu, aquilo que não existe mais, ou aquilo que acabou, ou aquilo que nunca existiu, vai passar a existir a partir de hoje, porque você vai colocar na presença do Senhor. E mesmo que o tempo parece que esteja já avançado, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque fiel é que prometeu. Amém? A Bíblia diz, em 1 Pedro 2,9, que somos a geração eleita, sacerdócio real,
é assim que você deve se ver, como Isabel e como Zacarias. Por pior que seja a sua circunstância, por pior que seja a esterilidade ou a morte, ou a destruição, ou uma dor que você esteja passando ou vivenciando, a palavra de Deus diz que você vai anunciar e que você vai chamar à existência a luz nas suas trevas. Amém? Vamos lá para o segundo ponto. Esse segundo ponto está em Lucas 1,9, ele fala assim, segundo o costume sacerdotal. Querido, o costume é uma arma diabólica nos dias de hoje e nós estamos vivendo algo que nós não estamos acostumados, não é verdade? Até então, nós estávamos num ritmo frenético, o mundo estava indo numa bola de neve, algo descontrolado, famílias desestruturadas, de repente, Deus parou tudo e acabou com os costumes. Então, o costume é uma arma do diabo para te impedir de ter acesso a Deus. Porque mesmo Zacarias, de forma costumeira, entrando na presença de Deus, orando como você ora todos os dias, se assustou com o sobrenatural. E aqui, algo para você pensar. E eu tenho pensado muito nesses dias sobre isso, porque eu também tenho vivenciado experiências sobrenaturais. E às vezes elas nos amedrontam, porque nós oramos e de repente as coisas começam a acontecer. E aí começa a desestruturar as nossas emoções e aquilo começa a atrapalhar a gente. E a gente começa a ficar com medo. E Zacarias ficou com medo, mas ele não ficou com medo daquilo que o anjo falou. Ele ficou com medo de ver o sobrenatural que é real. E ele é tão real quanto eu estou aqui falando para você. E você está me ouvindo aí do outro lado da sua tela. Não sei se é do seu celular, ou se é da sua televisão, ou do seu computador. Mas eu estou aqui falando com você. Então vamos lá. Então não permita que algo comum atrapalhe a sua intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz, não transforme em comum aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Aquilo que é de Deus, sempre haverá vida e haverá novidade de vida. E qual foi a novidade de vida? A presença do anjo. E não foi de qualquer anjo, foi do anjo Gabriel. Amém? Que você possa hoje ter os teus olhos abertos, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio abrir os olhos do cego, dar ouvidos aos surdos, dar voz àquele que é calado e fazer andar os cativos. Querido, Jesus veio logo depois de João Batista. E ele veio através desse anúncio, porque João Batista precisava vir para se cumprir a palavra. E depois de João Batista, você vai ver em Lucas 2, que se cumpre na vida de Maria. E o anjo Gabriel também aparece para ela, anunciando que do ventre de uma mulher estéril estava nascendo uma criança que era tia de Maria. E que do ventre de Maria, que era um ventre puro, virgem, sem contato com nenhum homem, também nasceria o Salvador. Olha que coisa mais linda. Só um Deus tão poderoso pode transformar um ventre estéril ou um ventre virgem nascer vida. Amém? Que essa palavra esteja tocando ao seu coração. Terceiro item. Então vamos lá. O primeiro, nada vai morrer. Segundo, você tem que contar com o sobrenatural. E o terceiro foi a ordenança que Deus deu para ela, para Isabel e para Zacarias, que eles deveriam mudar a forma de vida deles, porque eles já eram sacerdotes e, de forma de costume, os sacerdotes já não era dada bebidas, a vinhos, né? A própria lei já declarava isso. Mas, de forma especial, aqui no texto declara que esta criança tinha que nascer de um ventre que era estéril, mas um ventre que também era consagrado. Um ventre que estava afastado das coisas deste mundo. Um ventre consagrado a Deus. E eu posso compartilhar com você, porque foi essa história que tocou a minha vida e transformou o meu ventre, que também passou por um processo de cura. Quando eu me casei, eu tive 3 abortos espontâneos e eu tinha uma enfermidade que o médico disse que eu não poderia ter filho por conta dos medicamentos e que aos 35 anos eu estaria torta numa cama. Olha eu aqui, Deus me deu 3 filhos depois desses 3 abortos espontâneos. Eu estou totalmente linda, bonita, não estou torta, não estou numa cama, estou em plena alegria, tenho uma família
E Deus transformou aquilo que era estéril, aquilo que era morto, uma sentença de médicos na minha vida em algo extraordinário. Me deu 3 filhos homens, conforme Ele prometeu que daria para mim. Então, eu tenho muitos testemunhos. Hoje eu não consigo compartilhar todos, mas quem sabe nas próximas semanas eu venho compartilhando um pouquinho mais com você. Então, eu fiz um voto ao Senhor. Eu, lendo essas escrituras, eu entendi que eu precisava dar algo ao Senhor. Então, eu tirei a bebida da minha vida. Eu já não era de beber, eu já não gostava de tomar cerveja. É costume nosso, cristão, não tomarmos, né? A Bíblia diz não tomar muito vinho. Então, eventualmente, eu tomava no passado, quando era mais jovem, um pouquinho de vinho, às vezes uma champanhe no final do ano, enfim. Então, eu fiz esse voto ao Senhor que eu não colocaria nenhuma bebida alcoólica na minha boca. E este voto é chamado voto nazireu. Na época eu não sabia muito sobre o que era esse voto, mas eu fiz conforme Isabel fez também. E eu prometi ao Senhor que os meus filhos iam crescer dentro da igreja, que eles iam crescer na palavra de Deus e que eu e o meu marido seríamos testemunhas de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que nós seríamos uma igreja viva dentro da nossa casa. E assim aconteceu. Hoje eu tenho o Samuel de 18 anos, o Natan de 17 e o Davi com 12 anos. Todos no altar do Senhor, servindo, crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, todos afastados do mundo. E eu creio que a boa obra, a semente que foi plantada no coração deles, desde o ventre, antes deles nascerem, através de um voto que eu fiz ao Senhor, tem frutificado até os dias de hoje. E eu tenho uma aliança com o Senhor até 1000 gerações. Amém? Vamos lá, vamos continuar. 4º item. Este aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu falei para você que um inimigo para os milagres, para o sobrenatural, é você viver de forma costumeira. O outro maior inimigo aqui de Zacarias foi a descrença. Por mais que os olhos espirituais dele estivessem abertos, ele estava falando frente a frente com um anjo de uma ordem de general de boas novas, gente, de alto comando, né? É como se o presidente viesse falar com você. E aí, ele não acreditou nas palavras do anjo. E por não acreditar na palavra do anjo, ele sofreu uma consequência. Eu quero contar algo para você que, nesse período, quando eu tive os meus 3 filhos, quando o Davi tinha 6 meses, eu passei por muitas adversidades. E uma delas é que, quando eu engravidei do Samuel, eu perdi meu emprego. E depois desse dia, as adversidades financeiras bateram na minha porta. E eu tive os meus 3 filhos com muita dificuldade financeira, mas Deus nunca deixou faltar nada. Ele sempre trazia algo nas minhas mãos. Quando o Davi tinha 6 meses, o Espírito Santo me acordou numa madrugada. E eu olhei para o lado, achei que era o bebê que estava acordando para amamentar. Aí eu olhei para o outro, vi o pastor Marcelo, meu esposo, que também é pastor, coordena junto conosco a nossa escola. E aí eu discerni que era Deus falando comigo. E naquele momento, o Espírito Santo disse assim para mim: mesmo que as tuas dores, mesmo que as tuas lágrimas, mesmo que tudo tenha colaborado para você, que a palavra que eu prometi para você de te dar 3 filhos homens não se cumprisse, hoje eu vim te visitar para declarar que está cumprido. E vou te levantar nessa nação para pregar o evangelho e ensinar o meu povo a sobreviver às adversidades da vida. Querido, eu também passei por isso que Zacarias passou. Chegou um período na minha vida em que eu já não acreditava, porque as nossas dores, as aflições que passamos na nossa vida são tão grandes que às vezes a gente acaba desacreditando nas promessas de Deus. Mas sabe o que Deus me falou? Ele falou algo tremendo. Eu sou fiel a mim e a minha palavra, e não a você e a sua descrença. Por isso eu cumpri, e você tem os seus filhos. Então não permita que a descrença tire a sua fé ou abale as suas emoções. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, as estações, a pandemia, as guerras, não importa o que o que está acontecendo no mundo visível. O que importa é que o sobrenatural vai te encontrar em algum momento da sua vida. E esteja pronto, porque os teus olhos podem ver como Zacarias viu.
E o quinto ponto, que é o mais importante para mim, que é o que Deus compartilhou, e eu vou compartilhar com você a mesma coisa que ele compartilhou com Isabel. Depois de um tempo, Deus destruiu, Deus aboliu, Deus arrancou da vida de Isabel a humilhação, a vergonha da esterilidade. Nesse período em que eu perdi esses bebês, eu também questionei a Deus, passava por vergonhas, eu vi uma mulher grávida, me incomodava, toda vez que eu perdia o bebê eu ficava muito triste, muitos conselhos de pessoas que me amavam falavam, não compartilha que você está grávida, espera amadurecer um pouco mais, como Isabel aqui, né? Foi muito mais inteligente. Eu acho que essa parte da Bíblia eu não li direito. Ela esperou 5 meses. Quando eu ficava grávida, eu já saía contando. Então, cuidado, não saia contando para todo mundo aquilo que Deus confiou. Espere gerar vida no ventre estéril ou no ventre virgem. Amém? Queridos, essa é uma palavra simples, mas ela é poderosa. E através dessa história, da origem de João Batista, por que é que ele veio? Ele veio abalar os céus com as suas orações. Depois podemos contar um pouco mais sobre a história de João Batista, ou você pode se dedicar um tempinho mais na sua casa estudando. Mas eu quero te desafiar hoje a ter um tempo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, orar, gerar, se dedicar, se romper com as coisas deste mundo. Então vamos só recapitular para a gente encerrar essa temática dessa aula de hoje. Primeiro item, aquilo que é estéril ou que está morto não significa que Deus não vai fazer um milagre. Vai acontecer alguma coisa porque você vai começar a orar hoje. Amém? Segundo item, deixa de ser ranzinza e ficar com aquele costume de não querer mudança. Preste atenção. Deus é Deus da criação, Ele faz nova todas as coisas. Terceiro item, se afaste das coisas deste mundo e se detenha a palavra de Deus, porque Deus Ele vai te usar poderosamente. Quarto item, cuidado com os seus inimigos. Os seus gigantes podem ser a descrença, às vezes o medo, às vezes a ansiedade, a falta de ousadia. Mas a Bíblia diz, eu não te dei um espírito de covardia, mas de ousadia. Amém? E para finalizar, Deus vai tirar sua vergonha, como tirou a minha. E hoje eu posso abrir um sorriso para você e compartilhar que Deus ainda faz milagre. Deus ouve a minha oração. Deus ouve a sua oração e para isso nós vamos orar juntos, amém? Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido e amado, na tua presença, eu entrego essas famílias, os alunos, este novo ciclo no qual estamos entrando com a nossa escola e que a palavra de Deus não volte vazia, mas que ela venha como voz de trovão, abrindo um novo ciclo para nós e que a novidade de vida se manifeste nos ventres espirituais, no ventre da mulher estéril, físico, emocional, espiritual, no ventre dos homens, Senhor, de homens estéreos físicos, emocionais, espirituais, financeiros, Senhor, na área da saúde, Pai. Eu quero te pedir vida, Senhor, e eu te peço agora que os anjos do Senhor invadam as suas casas, invadam este ambiente, invadam os nossos negócios e que o teu sobrenatural se manifeste e que nós possamos viver a novidade de vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Queridos, até semana que vem. Eu espero você na próxima aula. Esteja conectado conosco nas redes sociais. Até mais!